temos que aguardar. Isso. Agora, Ok. Então, tá. Primeiramente, boa tarde, numa sexta-feira, 18 de setembro, né, num momento tão complexo que a gente está vivendo. Agradeço a Malu pelo convite, a Claudiovane por essa organização, e a todos vocês que se predispuseram a ouvir ou estudar um pouco, né, vamos nesse encontro com a temática da avaliação, com o suporte teórico da teoria histórico-cultural, né. Eu organizei uma fala, né, estava até revendo isso aqui, esse trabalho é resultado do meu doutorado, no qual, quando decidi, eu entrei para o processo de seleção com o intuito de estudar a avaliação. No meio do caminho eu falei, não, por que eu escolhi esse tema? Porque ele é muito complexo, todos os temas, chega um momento de estudo, a gente fala, nossa, que complexidade, né, porque... Mas a avaliação começou a tomar, assim, muito abrangente, como é que seria fechar o foco e desenvolver um trabalho que poderia contribuir com o processo, né, de produção de conhecimento, de organização do ensino, né. Então, aí eu consegui encontrar um caminho no qual eu vou trabalhar aqui com vocês. A princípio, eu organizei em 2 momentos, ou poderíamos até falar 3 momentos, um momento da avaliação no sentido mais abrangente, na constituição do humano, e depois tratar da avaliação escolar, né, e vocês tiver alguma pergunta, e é bem complicado desenvolver assim, uma interação junto ao recurso, mas postem no chat, acho que a hora que eu terminar o primeiro bloco, que é mais curto, a gente vai fazendo umas pausas e a gente vai tentando que vocês exponham as dúvidas, as questões que vocês têm surgido, né? Então, é nesse movimento de aprendizagem que eu vou trabalhar com vocês, certo? Então, a Malu já apresentou o meu local de fala. Quando a gente apresenta um currículo, ou quando a gente coloca, né, de onde nós estamos falando, esse olhar, né, esse lugar que a gente ocupa, né, nas relações sociais que nos constitui. Cada um de nós falamos do lugar que nós ocupamos, né? Então, a Malu já citou, eu faço parte do programa de pós-graduação da UEM, o GEPAP, nosso grupo de estudos e pesquisas sobre atividade pedagógica, o GENTE, que é o grupo de pesquisa e ensino, trabalho educativo e escolarização, e a oficina pedagógica de matemática. Aqui tem meu e-mail, caso vocês tenham interesse de alguma questão que não ficou claro, alguma referência bibliográfica, pode mandar um e-mail. Certamente nós não estamos abrindo tanto e-mail quanto as mensagens no WhatsApp, mas eu procuro responder. Então, vamos lá. Avaliação no processo de ensino e aprendizagem, em especial aqui em matemática, nós podemos, o pressuposto que vamos trabalhar aqui, podemos pensar para as diferentes áreas de conhecimento, contribuições da teoria histórico-cultural. Eu começo questionando quando avaliamos, né, para pensar. Quando a gente está pensando na avaliação na escola, a gente fruto, né, e que a gente pensa logo nos produtos ou nos instrumentos. A gente pensa logo na prova, que é algo bastante forte na nossa mente, né, as provas, né, hoje um pouco mais diversificado, os recursos para a manifestação da aprendizagem, né, mas ela é sempre pensada em um produto. Quando comecei a estudar
eu fui pensar a avaliação nessa questão mais ampla na dimensão humana, como uma ação inerente à atividade humana, né? De forma ampla, todos nós, com mais rigorosidade ou menos, nós avaliamos constantemente. Que lá mais à frente eu vou falar do processo de análise, tá? Então, aqui eu começo, se vocês tiveram, eu disponibilizei o texto, muitas coisas daqui estão no texto, aqui nós vamos, de uma outra forma, conversar com aquele texto, né? O homem, ao estabelecer intencionalmente a finalidade para a sua atividade, analisa as condições de realização antecipadamente e, durante o processo, se necessário, faz modificações para que o resultado final atinja o objetivo idealizado de modo a satisfazer suas necessidades. Aqui está falando da atividade humana, né, como essencialmente algo vital para a nossa constituição, e no processo de desenvolvimento das atividades para a satisfação das nossas necessidades, a gente vai avaliar o que nós, os materiais, os instrumentos, né, instrumentos físicos ou instrumentos mentais, né, nós vamos avaliar se esses instrumentos vão dar conta de satisfazer a nossa necessidade. Coloquei essa foto emblemática aqui, do homem, né, atritando duas pedras para o fogo. Não, ele, para isso, claro que até chegar a esse conhecimento, uma grande caminhada humana, mas não poderia ser qualquer pedra. Aquela que ele atritasse e ela não fosse, vamos dizer assim, e não tivesse uma dureza, né, para que tivesse o atrito e para o objetivo dele conseguir o fogo, ele teria que trocar. Então, por isso, se necessário, ele teria que buscar outro tipo de pedra, né? Hoje, até chegar hoje, nas formas mais elaboradas da produção do fogo, né, que nós temos atualmente. Então, a avaliação é algo que a gente começa assim defendendo como inerente à atividade humana, de modo que, para nós satisfazermos as nossas necessidades, nós precisamos ter esse processo de análise, controle ou regulação do que a gente está realizando. Bem, se a gente pegar, né, pensar na necessidade humana de sobrevivência, dentro da sobrevivência, pensarmos a questão o humano precisa da moradia, ele não pode ficar na intempéries, ele precisa de um lugar, né, do abrigo, porque senão ele perece. Diferentes, né, a gente, muitas vezes, quando está bastante frio, a gente vê um passarinho ou um outro animal e fala, como suporta esse frio? Às vezes a gente vê um passarinho totalmente coberto de neve, de gelo, e ele suporta. O humano não, ele perece, ele precisa produzir essa natureza, essa segunda natureza, produzir seus instrumentos para a sua sobrevivência. Então, se a gente pensar, né, na história da moradia para satisfação da necessidade de sobrevivência, né, desde que o homem morava nas cavernas, né, quando ele morava nas cavernas, ainda nômade, né, escolhia esse lugar que tinha essa proteção, até ele começar, né, a produzir essa moradia para satisfação dessas necessidades, ele teve que produzir essa natureza e criou, né, então, a necessidade humana de produzir diferentes materiais, que hoje a gente tem na categoria materiais de construção, né, essa categoria. Pensa, a moradia nas cavernas, ainda existe muitas pessoas morando em caverna, mas hoje nós já desenvolvemos tecnologicamente, técnicas e tecnologia, né, para que nós possamos viver, né, onde nós estivermos, né, que não precisa mais ser aquela natureza, é a natureza já transformada. E onde que ele materializou? Então, é bem emblemático, né, na necessidade de sobrevivência, ele teve
desencadeou novas necessidades que materializou no tijolo, né? Aqui, se nós tomarmos essas formas de moradia, tem toda uma adequação dessas, no caso aqui dessas pedras, para que ele, a adequação dessa caverna, o homem, para satisfação das suas necessidades, ele vai controlar, regular, né, para que realmente os instrumentos que ele vai colocar, né, para a satisfação dessas necessidades, dê conta de satisfazer seus objetivos. Nessa necessidade de produção da moradia, criou-se uma nova necessidade, a produção de material que não fosse aquele direto da natureza. E aí o tijolo. O tijolo é muito emblemático, né? Olha quanta consolidação, né, de conhecimento nós temos aqui no tijolo, materializada no tijolo, para a satisfação da necessidade humana de moradia. Olha como a rigidez, o tamanho, né, dessa pedra, aqui um pouco mais melhorada, né, mas, olha, para chegar no tijolo, e hoje, né, nós temos várias formas, esse aqui é o tijolo, assim, que eu acho mais clássico, né, várias formas de materiais para construção, que, para satisfação, para que a gente possa construir das casas mais simples às mais modernas. Do mesmo, e nós vivemos nesta contradição. Ao mesmo tempo que o homem produziu, adaptou a natureza a si, ou seja, transformou a natureza para a satisfação das suas necessidades, nós hoje temos conhecimentos e produções para que todos tenham habitação e, por conta da forma como o ser humano produz a sua vida, num sistema capitalista de produção, ele vira, a questão da moradia vira quase um conto de fada, né? Que é o que essa charge está. Papai, lê aquele conto de fada para a gente dormir? Claro, todo brasileiro tem direito à moradia. Direito, mas nós temos a destruição ou não cumprimento dos direitos. Então, assim, o que eu quero dizer? Que desde essa, para satisfação dessa necessidade humana, né, o homem, ele vai avaliar, analisar, e é constitutivo da própria atividade humana. Eu tomo aqui umas palavras de Engels sobre, para focar nessa questão, o homem como sujeito histórico, social, onde ele vai falar da transformação do homem, né? Transformação do homem, né? No texto, transformação do macaco em homem, mas aqui ele vai falar ele fala de cada parte, e aqui ele vai falar da transformação das mãos. Vemos, pois, que a mão não é mais o órgão do trabalho, é também produto dele unicamente pelo trabalho, pela adaptação a novas e Isso, novas. Malu, eu ia perguntar se travou só para mim. Não, não. Silvia. O meu travou? Silvia? Oi. A gente não tá. Agora tá cortando, a gente não tá te ouvindo. Então, Malu, eu vou ter que dar uma pausinha, eu vou resetar o modem para a gente retomar, pode ser? Sim, sim, pode sim. Pessoal, então vamos aguardar só um pouquinho para a professora poder voltar? Sim, sim, respirem. Enquanto isso, pessoal, só reforçar que se vocês tiverem questões, né, na medida da fala, podem ir escrevendo no chat, tá? A gente vai agregando elas todas e para poder depois conversar.
Malu, a Silvia acho que Oi. saiu, acho que ela vai voltar, né? Sim, sim, ela disse que ia resetar o modem, né? Então eu acredito que a internet cai e aí ela tem que voltar de novo. Isso. Uhum. Então a gente aguarda mais um pouquinho. Gente, a questão tecnológica tem dessas coisas, né? Então não tem jeito. Deixa eu ver aqui no. Lá, Pronto. Oi, Silvia. oi. Tá. Silvia, vou aproveitar e fazer para você um pedido que já tinham feito aqui no chat, que é para você, se puder, baixar um pouquinho mais a câmera, Ah, tá. que aí a gente te vê melhor também. Aham, sim. Melhorou? Isso, bem melhor. Tá Tá. ótimo. Pessoal, peço desculpa, eu já troquei de internet, já ampliei o pacote de dados, mas esse país nosso, ai, não sei como eu posso dizer, eu fico furiosa porque a honestidade no que você contrata e o que você recebe, as medições que a gente faz, é muito complicado isso, né? Precisava regularizar tudo isso para dizer que as atividades remotas é uma coisa certeira. Tem muita coisa para regularizar, inclusive isso, né? Eu não sei até onde, né, o Malu, foi possível ouvirem. Álvaro, a coisa é complicada. Silvia. Aham. Até essa parte, Peraí que é ainda não bom eu voltou. voltar. Os slides ainda não voltaram. Não? Espera só um minutinho. Não, ainda não está aparecendo, não. Tá sim, Malu, aqui tá aparecendo. Então é um problema meu. Tudo bem, se for um É. problema só meu, menos mal. Uhum. Tá bom. Então, Isso. Acho que você pode retomar quando você estava falando da citação, né, do Angel. Angels, né? Isso, uhum. Então, retomando, né, a avaliação no sentido mais amplo, como algo, né, inerente à atividade humana, no humano, né, o homem como aquele que se constitui no e pelo trabalho. Eu vou tomar aqui uma citação de Engels, que ele vai falar da liberdade das mãos, né? Ele vai falar, né, pela adaptação a novas e novas funções, né, por essa produção da vida, na satisfação das necessidades, pela transmissão hereditária do aperfeiçoamento especial, assim adquirido pelos músculos e ligamento, e num período mais amplo também pelos ossos, unicamente pela aplicação sempre renovada dessas habilidades transmitidas às funções novas e cada vez mais complexas, foi que a mão do homem atingiu esse grau de perfeição que pode dar vida, como por obras de arte, por artes de magia, aos quadros de Rafael, às estátuas de Thorvaldsen e à música de Paganini. Quando eu estou num momento que a gente coloca essas músicas, hoje eu só trouxe para vocês os quadros de Paganini, né? Os quadros de Rafael. Veja só, aquela mão rústica, né, muito na atividade da domesticação de animais, na produção dos instrumentos, do machado, né, de pedra, olha hoje como a mão humana, ela está desenvolvida e em desenvolvimento. Pode observar que pessoas que não têm o tato com o touch screen, com o touch, ela precisa desenvolver.
Olha hoje como os jovens têm desenvolvido a habilidade do polegar e do indicador quando eles querem escrever rapidamente. Eu vou falar os jovens, perdoa-me, com aqueles que não são muito jovens também têm essa habilidade, mas como eu não as tenho, que eu não a tenho, eu falo assim. Então, olha, de uma mão, né, de uma mão que ele fala, a mão daquele especial espécie de macaco, a mão humana com toda essa possibilidades, né, de produção, né, e isso tudo, na atividade humana, no e pelo trabalho, nós vamos constituindo-nos humano. Então, o trabalho e a atividade possibilita a mediação entre o homem e a natureza, constitui a sua condição universal de humanização. É na relação entre objetivação e apropriação dos bens culturais produzidos pela humanidade que o homem torna-se humano. Então, esse processo de humanização, né, que a gente vai pensar a avaliação, né, como uma ação inerente à atividade humana, e ela constitui nesse processo, no ato de planejar, ou na ação de planejar a intencionalidade para a satisfação das suas necessidades, né? Ou no próprio processo de humanização, que se dá por meio da apropriação da cultura, essa relação, né, essa intenção que o homem, né, ele planeja, ele, vamos dizer, antecipa as suas ações. Nesse momento, a avaliação já se faz presente, ou a análise de todo esse movimento. Por que que a gente vai colocar esse importante pressuposto, né? Ressaltando que é de acordo com o contexto sócio-histórico, as suas necessidades e possibilidades. Por quê? Normalmente, vocês vão ver um pouco, nós vamos ver um pouco mais à frente, quando fala em avaliação, está muito marcado o produto, o final, né? Então, assim, aqui a gente já, compreendendo a avaliação nesse processo de atividade humana, a gente já vai colocar ela no antes, no ato de planejar, tá? Então, ó, agora, então, assim, esse primeiro momento é pensar a avaliação como algo inerente à atividade humana. Se aqui tiver alguma pergunta, a gente pode conversar um pouco, ou eu já vou partir para as considerações da avaliação escolar. Silvia, por enquanto no chat não tem perguntas, então talvez a gente possa continuar. Pode ser. Essa parte é um pouco mais rápida, só para dar essa sustentação teórica, né? Bem, então, se a gente pensar a avaliação na relação, avaliação escolar, e pensar a relação escola e sociedade, né, nós já vamos pensar a avaliação, né, como algo que está ligada diretamente ao homem, o homem no sentido do humano genérico, que se deseja formar, ao sujeito que desejamos formar, e ainda a função social da escola na formação dos sujeitos. Então, assim, o tipo de avaliação revela, né, a formação humana que nós estamos trabalhando na escola, desenvolvendo na escola. Não está separada, né? Não está separada e nós vamos trabalhar um pouco dessas relações. Né? O homem ainda como sujeito histórico, e se pensarmos a avaliação escolar, ela também é histórica. Né? Mesmo antes de se ter a escola que nós conhecemos hoje, porque a escola que nós conhecemos hoje, ela é do final do século XVIII, XIX, né? Que a escola produzida muito articulada com o próprio sistema capitalista, mas que homem que nós estamos formando, né? Se a gente pensar o homem da antiguidade, o homem da Idade Média, o homem da modernidade e o homem da contemporaneidade. Então, é essa relação, o homem como sujeito histórico, a avaliação também, ela vai determinar ou apontar para qual formação humana que nós estamos
pleiteando, né, formando mesmo. Então, a avaliação escolar, ela tem que perpassar por algumas questões importantes. Avaliar para quê? Qual o conteúdo da avaliação? Como avaliar? Quando avaliar? Espero, assim, a gente responder essas questões no processo aqui da minha fala, tá? Então, assim, avaliar para quê? Pensar a avaliação, nós vamos ter que pensar que ela vai envolver a concepção de escola, de ensino, de aprendizagem e desenvolvimento do homem que se deseja formar e a organização do trabalho pedagógico. Ela nunca está separada desses elementos. Mesmo que nós, mesmo que o professor, ou mesmo, por exemplo, as avaliações, as macroavaliações, né, que eu penso que ela está muito bem estruturada e ideologicamente estruturada, vamos dizer assim, mas mesmo que a gente não tenha tão claro isso, perpassa todo esses elementos, né? Ela é reveladora. Por isso que quando eu comecei a estudar, aprofundar no tema de estudo, eu falei, nossa, acho que eu vou desistir da avaliação, porque ela vai tomando uma amplitude que em alguns momentos na produção da tese, eu achava que eu me perderia, né? Assim, mesmo se eu falar da avaliação em matemática, se eu falar de biologia, ela vai revelar essas questões muito importantes, porque é isso, né, que o trabalho na escola, tendo, né, a atividade pedagógica, uma especial atividade humana, ela reflete essas questões. Então, assim, nunca está separado. A gente, a partir de uma prática, assim, você pode tirar, você tem indícios, elementos para pensar essas questões aqui sobre avaliação. Bem, então, a gente pode pensar nas concepções de avaliação. Na concepção ahistórica, que eu denominei, e na concepção histórica. Vamos pensar na concepção de avaliação ahistórica. Considera o indivíduo por ele mesmo, né? O modelo de avaliação fortemente presente no meio educacional, por meio das correntes teóricas Escola Nova, Tecnicista, e atualmente a reconfiguração do Escola Novismo, né? Então, esses modelos estático, por mais que coloca o indivíduo no trabalho coletivo, mas é ele por ele mesmo. É tanto ele por ele mesmo, que tem certos momentos que o mal, vamos dizer assim, o baixo desempenho do aluno, a culpabilização é dele mesmo. Nem o professor, ele se sente responsável por isso. Sou professora, fui professora de matemática, e quando no ensino médio, quanto mais eu reprovava, melhor eu era considerada uma professora rigorosa, né? Não sou, comecei muito cedo, com 3 anos de idade, eu sempre brinco assim, né? Mas, e eu, sem ter os elementos teóricos que eu tenho atualmente, eu já contestava isso. A área de matemática, ela se sente muito protegida com essas concepções, com as concepções que tem do senso comum sobre o processo de apropriação, que é isso que a gente precisa derrubar. E a avaliação histórica, vamos dizer assim, que é a concepção sem movimento, ela vai assim, subsidiar e reforçar essa prática, né? O apelo ao biológico, muitas vezes, né, o apelo ao biológico, por mais que se considere o trabalho escolar, mas chega um momento e fala, ele não está preparado, ele não tem condição, então não é o apelo, a culpa do indivíduo, e a culpa do indivíduo ainda faz seu apelo biológico. Quando aborda as questões sociais, essas são tomadas de forma patológica, né? Sempre é um problema de aprendizagem, a matemática é sempre dificuldade, e aí eu já chamo a atenção para a gente pensar
quando a gente vai falar que uma criança tem problema e quando tem dificuldade. Isso está muito, é algo muito como regra e não exceção. Isso é complicado no discurso escolar, na prática escolar, né? Eu me lembro de uma experiência vivida em 1998, quando fui a um congresso em Cuba, e tinha uma amiga que conhecia, tinha outros amigos e conhecia pessoas em Cuba, e nós, querendo conhecer a vida, né, dos cubanos de uma forma mais próxima, nós fomos almoçar, acho que foi um almoço, né, não, foi um jantar, nessa casa desse pessoal. Fizeram assim, com muita alegria, uma comida, né, cubana, e quando nós fomos discutir algumas questões sociais, no caso da educação, e falando da alfabetização, não sei, alguém da mesa, e acho que o brasileiro falando que as crianças tinham dificuldade de aprender, né, por isso o nível de alfabetização deficitário, aí, olha, era uma pessoa, um trabalhador, não da academia, perguntou, mas essas crianças que não se alfabetizam, não aprendem a matemática, ela consegue pegar a colher? Vocês podem ver que a pergunta dele, consegue pegar a colher? Aquilo me incomodou tanto, que pergunta é essa? Por quê? O que ele estava dizendo? Ele estava dizendo isso aqui, ó, quando aborda as questões sociais, nessa simplicidade dele, né, essas são tomadas de forma patológica. Por quê? Para eles era tão assim, algo tão complexo entender que uma criança não aprende o sistema alfabético, o sistema numérico, que essa criança tinha que realmente ter um comprometimento biológico que impediria. E eu dormi muito incomodada essa noite, porque realmente, e é isso, ó, quando, né, que a gente vai falar que uma criança tem dificuldade? Será que as condições colocadas para ela foram adequadas? É nesse sentido que eu tenho que pensar a avaliação, né? Na busca na psicologia por meio da utilização dos testes de inteligência para sustentar e desenvolver o ensino. Ah, Silvia, mas isso já não tem mais. Não tem de forma tão, vamos assim, exposta na escola, mas sempre busca aquelas crianças, aquele que tem dificuldade de aprendizagem, e a Maiara, um orientando a minha aqui, que é psicóloga, pode me ajudar nessa questão, vai utilizar o teste e os testes de inteligência, o apelo é quantitativo e não qualitativo. Olha, meu orientador ali. Ai, Ari, agora eu fiquei mais compromissada nessa fala, mas é um trabalho co-orientado por ele, né? Bem. Bem-vindo, Ari. Bem-vindo, Ari. Feliz que você está aqui. E nessa avaliação a histórica, a quantidade em detrimento da qualidade, né? Nós estamos nessa semana com as escolas publicando resultados dos seus IDEBs. A gente entende que é um índice e tal, mas podemos pegar o IDEB, muitas vezes não considera as condições, muitas vezes não considera as condições reais das escolas. É algo padronizado, porque é uma macro, né, entra na macroavaliação esse índice, e a gente vê as escolas publicando, né, o município publicando, né, e o próprio GEPAP tem um trabalho muito importante chamado Que os Números Escondem, né, dessas avaliações, e a gente vai pensar nessa dimensão, a quantidade, né, em detrimento da qualidade. A média, se zerou na primeira, mas tirou 100 na segunda, 50 é aprovado, não vai fazer uma análise do processo de apropriação do conhecimento e desenvolvimento dessa criança. E o foco, se é quantitativo, na medição e na classificação, né, no ranqueamento. Se pensarmos, né, uma avaliação histórica,
nós vamos pensar que ela vai ser subsidiada pelas correntes teóricas embasadas nos pressupostos teórico-metodológicos do materialismo histórico-dialético. Podemos destacar a atividade orientadora de ensino e a pedagogia histórico-crítica, né? Que a atividade orientadora de ensino nós vamos desenvolver aqui, o grupo GEPAP, muitos aqui conhecem os trabalhos produzidos. Busca compreender o modo de produção do conhecimento em relação ao seu contexto histórico, em relação ao processo de aprendizagem do estudante, as condições que a ele foram dadas para esse movimento, né, de aprendizagem. Leva em consideração o homem que se deseja formar e as suas reais condições para essa formação. E a essência da ação de avaliar é analisar os elementos culturais necessários à humanização do indivíduo, acompanhar o processo de desenvolvimento humano não no sentido de conformação, mas de reflexão e intervenção durante todo esse processo. Sempre a gente tinha a palavra assim, acompanhar, em muitos momentos a gente substituiu por analisar, né, porque o acompanhar parece que vai para e passo, não, mas é acompanhar no sentido, assim, muito sistemático de como esse sujeito está aprendendo e se desenvolvendo. Então, dessas concepções, nós vamos pensar como é que é a avaliação no sentido da educação e desenvolvimento humano e de acordo com esses pressupostos, né, que a gente tem estudado, a teoria histórico-cultural e a atividade orientadora de ensino. Aqui já destaca a educação como forma universal do desenvolvimento humano, a apropriação da cultura, condição fundamental para a estruturação do pensamento humano, né, do não domínio para o domínio, dos processos elementares e as funções psicológicas superiores, como se relaciona, né, a criança, né, ela chega, a forma como ela concebe o mundo, né, do caótico para uma síntese, onde, num primeiro momento, os processos elementares e a constituição dessas funções psicológicas superiores, o pensamento por conceito como meio, né, ou como instrumento mais adequado para compreender a realidade, na relação dos conceitos espontâneos e científicos, que Vygotsky nos apresenta muito bem, e a escola como instituição por excelência para o desenvolvimento dos conceitos científicos ou teóricos nos escolares, né? A escola, a gente pensar a escola, que escola? Essa escola pública, gratuita, de qualidade, para os filhos dos trabalhadores. Ah, mas você está... Não, a outra escola também, mas essa é que vai atender a maioria das crianças brasileiras, né? Bem, diante disso, como é que a avaliação se coloca? Qual é o fenômeno? Ela precisa, nessa referencial teórico, ela precisa revelar esse processo de desenvolvimento humano. E isso nós temos os limites e as possibilidades nessa sociedade capitalista, né? Mas, como bem lembra Gramsci, se há possibilidade de não morrer de fome e ainda se morre de fome, isso também é importante. Se há possibilidade de que todos tenham a condição do máximo desenvolvimento humano e a todos isso não está sendo potencializado, isso nós precisamos trabalhar de forma que todos tenham condições adequadas para esse desenvolvimento humano nas suas máximas elaborações, né? Então, como é que a avaliação vai revelar isso? Quais instrumentos, como é que a gente pode se colocar, né, enquanto no trabalho com os estudantes, para revelar esse processo de desenvolvimento? Ou somente medir, ou somente classificar, e a gente dar as devolutivas como algo tão vazio, que era isso que me incomodava muito
Porque quando eu entrei fazer o doutorado, a minha preocupação era os pareceres das crianças no ensino fundamental, que era muito repetitivo. Os professores passavam, assim, muito tempo preenchendo, e depois nem o professor do ano seguinte olhava aquele parecer, era algo somente para fazer parte do arquivo, que tem o nome arquivo morto, ao nome, porque era morto mesmo, que eu, né, não tinha, não tinha, vamos dizer assim, a função daqueles pareceres, ela era muito burocrática, né? Me lembro que quando comecei a trabalhar, sempre foi a utopia, fez parte da instituição de professor. Eu dava aula numa escola rural, e eu tinha trabalhado com era a 7ª série, e não tinha avançado muito alguns conteúdos. Eu fiz um relatório da turma, e quando um outro professor assumiu as aulas de matemática, eu pedi para a diretora entregar para ele, falou, não precisa de nada disso aqui, não, de onde que eu vou pegar o livro, vou continuar, tá vendo? Assim, eu nunca esqueço, não era um parecer, mas assim, eu estava explicando porque que eu não tinha conseguido, eu tinha que retomar muitos conteúdos junto com os alunos, e achei importante dar essa devolutiva, que é algo que os conselhos de classe perdem a dinamicidade, fica mais no veredito, são ações de avaliação que estão ali permeando, mas ela tem o cunho muito de validar essa progressão dos estudantes. Então, assim, quando eu avalio essa perspectiva teórica, eu tenho o objetivo de revelar esse fenômeno que chama o processo de desenvolvimento humano. Trouxe aqui uma imagem para a gente pensar um pouquinho, né? Não é da escola, mas é algo que interfere totalmente na escola. Aqui nós temos, não sei se aqui é o Senado ou a Câmara, vamos supor que é o Senado, e o senador ali falando e não tem ninguém. Se a gente depois pensar essas outras imagens aqui, a gente pode pensar elas de forma separada, né? Os meninos de rua, as condições, meninos de rua, né? Muitas vezes, se for fazer uma avaliação, fala assim, tem gente que passa e fala, cadê os pais dessa criança? Já não viram isso? Cadê os pais? E pouco a gente se relaciona com essa pessoa aqui na tribuna e esse espaço totalmente vazio, porque vocês sabem que muitas vezes tem os dias, agora vai começar, agora estão todos online, né, mandando as escolas abrir, mas as escolas estão online, mas, e se fosse um momento que não estivéssemos em pandemia, estariam fazendo, nos municípios, fazendo política para os prefeitáveis, né, e isso tem relação. Eu avaliar essa questão, eu preciso avaliar essa questão. Não dá para pensar avaliação sem ter relação. Não dá para pensar essas questões, né, aqui, ó, sem relação, ó, o Congresso, né, as empresas, o dinheiro público, o voto, isso é em relação ao quê? Eu posso pensar a evolução do IDEB, o ensino médio, né, que nós, agora, essa evolução, vamos pensar aqui, né, a meta, olha lá, olha a nota do ensino médio, né, e isso tem relação com aquela primeira tribuna vazia, aquela condição social daquelas crianças, e a condição da escola, e atualmente o aumento da fome no Brasil. Então, assim, os fenômenos que nos aparecem, né, na vida, no caso especialmente da escola, o processo de desenvolvimento humano, não estão separados, mas pensar a avaliação, eu preciso pensar em relação. Não dá para pensar de forma separada, vendo o produto, né, e vendo e pensar em avaliação em relação, e em especial avaliação escolar,
Aí eu elegi aqui três questões, né, que eu considero fundamental. Educação e desenvolvimento humano, né, que é o que nos direciona, qual homem ou sujeito estamos formando. Coloquei sujeito porque muitas vezes, né, essa questão, né, quando a gente fala homem, não é homem no sentido do humano genérico, e o sujeito parece que abarca, né, o sujeito histórico, mas é nessa relação. A concepção de aprendizagem e desenvolvimento que perpassa a concepção de avaliação. A Vygotsky que trabalha conosco dois importantes conceitos, nível de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal. E não dá para pensar a avaliação sem pensar na organização do ensino, né? A atividade, na sua relação atividade de ensino e atividade de aprendizagem. Vou tentar desenvolver, mas são temáticas assim bastante amplas. Eu vou passar por algumas considerações para a gente discutir daqui mais um pouco. Tá? Vygotsky fez uma análise sobre o processo de aprendizagem e desenvolvimento e apresentou três concepções que ele via, que eram sustentadas pela psicologia, e a partir dessas três concepções, ele fundamentou a sua concepção de aprendizagem e desenvolvimento, né? Aqui mesmo é um estudo, né, bastante demorado, mas eu só vou mencionar que quando se concebe aprendizagem, e a concepção de aprendizagem e desenvolvimento, ela é fundamental para se pensar a avaliação. Ela é fundamental para colocar a avaliação numa concepção histórica dinâmica. Ela é fundamental. Então, como processo independente, né, primeiro a criança até deveria ser desenvolvimento e aprendizagem, porque a primeira criança desenvolve para depois aprender. Como processo idêntico, não, aprendeu, a criança já desenvolveu. E como processos diferentes relacionados, esse aqui, ela avança sobre essas duas concepções, mas não explica quais são essas diferenças e as relações. E Vygotsky, né, a quarta concepção, ele vai fundamentar como processo aprendizagem e desenvolvimento como processos diferentes, sim, mas de complexas interrelações. E ele evidencia que a aprendizagem não pode ir atrás do desenvolvimento, né, como a primeira concepção, né, a abordagem idealista, nem só passo a passo com ele, como abordagem associacionista, mas pode superar e dirigir o desenvolvimento, ou seja, projetando para a frente. Então, é nessa concepção de aprendizagem e desenvolvimento, onde é propulsora, né, a aprendizagem propulsiona propulsiona e direciona o desenvolvimento, que a gente vai pensar a avaliação da aprendizagem. Ele trabalha com dois níveis, né, nível de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento proximal. Esses dois níveis, né, o nível de desenvolvimento real, o desenvolvimento real é aquele já alcançado pela criança ou pelo sujeito, né, ele consegue resolver sozinho, e a zona de desenvolvimento proximal é aquilo que ela é capaz de desenvolver, né. E o movimento desses dois conceitos é sempre contínuo, né. A zona de desenvolvimento proximal aparece como campo de possibilidades para aprendizagem e, com isso, para avaliação. Já eu vou colocar um gráfico que eu explico mais. A avaliação da aprendizagem como processo contínuo e realizado sistematicamente durante a execução das atividades escolares na relação professor-conhecimento e os escolares. Então, assim, onde a avaliação ela vai atuar não só no nível de desenvolvimento alcançado, mas muito mais na zona de desenvolvimento proximal, no que ele tem possibilidade de aprender, né, e desenvolver. Aí, isso aqui não está na minha tese, é um gráfico que eu chamo ovo da gema azul,
que eu gosto para explicar essa relação, né? Veja só, quando a gente fala que o nível de desenvolvimento real, que é o azul, e a zona de desenvolvimento proximal, que é o verdinho aqui. A seta significa o campo de possibilidade, onde o ensino tem que atuar e formar novo, né? E esse campo de possibilidades, ele é infinito. Ele não, e sempre reconstituído. Só quando o sujeito não tem condições ou não, que ele não se encontra em condições vitais, que ele não desenvolve. Então, pensando aqui nessa primeira imagem, ao ensino incidir nessa zona de desenvolvimento, vai criar o nível de desenvolvimento real dele, vai ampliar e ampliar também a zona de desenvolvimento proximal. O ensino, né, vai atuar nesse campo de possibilidade. E a avaliação, né, que a gente chama de avaliação, né, nessa perspectiva teórica, ela vai atuar aqui, nesse campo de possibilidade, no que o sujeito tem esse espaço, essa zona onde o sujeito pode se desenvolver. E por isso que esses, né, conceitos, eles são sempre reconstituídos na vida do sujeito, né? E tem mais, né? Vygotsky fala assim, não adianta você atuar naquilo que a criança já sabe e nem também do que está distante das possibilidades dela. Como é que organizar o ensino de forma a atuar e que esse sujeito possa ampliar seu nível de desenvolvimento real e, com isso, ampliar sua zona de desenvolvimento proximal, ou consolidar nova zona de desenvolvimento proximal, né? Então, nessa linha de raciocínio, a avaliação deve ser considerada não na relação do que ele já aprendeu, mas na relação de prospecção e retrospecção. Mas o que é o projetar, né? O Vygotsky tem uma fala muito, ó, a educação, o ensino tem que se orientar não pelo hoje, pelo amanhã. Então, a avaliação, ela tem que se orientar pelo amanhã, né? Pelo o devir, o vir a ser. Isso é muito importante, né? Ao você entender o que a criança já apropriou, eu tenho que lançar a mão para além, o que ela tem possibilidade de se apropriar. Então, a avaliação deve ser considerada na relação entre prospecção e retrospecção, ou seja, os conhecimentos prévios do sujeito são condições para que ele possa apropriar-se daquilo que lhe é potencial, o que naquele momento não estava ao seu alcance, mas que, por meio do ensino adequado, ele terá a possibilidade de se apropriar. Então, é avaliar em movimento, dinâmico, avaliar para analisar as mudanças no processo formativo. Então, essa é a concepção, né? E nós, quando chegamos no momento e avaliamos aquilo que consegue, por exemplo, chegar o produto, já parece que isso já alimentou o processo educativo. Mas como é que é eu avaliar para a prospecção, né, para o devir? Bem, e aí, esse aqui eu já fui falando, tá? Eu não vou ler, tá bem? Aqui, ó. Se a gente tomar esse exemplo de uma avaliação, né, analisar essa questão, né, que é do IDEB 2009, que está assim, ó. Identificar as diferentes representações de um mesmo número racional, esse era o objetivo. Luma comprou 1 metro de fita e gastou 8 décimos dele. Qual é a fração que representa esta parte? Nesse produto aqui, ó, nessa questão, 64% das crianças acertaram. Mas 64 é muito pouco. É muito pouco, porque não tem o que fazer nessa questão. Se ele soubesse ler aqui, se ele leu 0,8, 8 décimo é uma outra
é um outro número, não é o mesmo número. Então, assim, essa forma aqui, porque 36% das crianças erraram, é um indicador importante. E é um indicador importante porque essa questão, ele não tinha... O que era leitura, né? A leitura, qual fração que representa? Se a ele foi ensinado 0,8, e como diferente de uma representação de 8/10, que é uma prática comum, ele assim, erra, ou alguns, né, faz uma outra relação. Mas somente 64% acertar, eu considero um percentual muito baixo diante de uma questão que não tem nada para ser feita, é só leitura, né, e essas relações. É da 4ª série, tá, pessoal? Outra aqui também, ó. A figura abaixo representa uma figura dividida em partes iguais. A parte pintada de preto representa que fração da figura? Somente 53% dos estudantes acertaram. O que isso indica, se a gente for? Indica uma forma de ensinar frações também. Por quê? Indica, muitas vezes, quando a gente pensa na fração, pensa assim, para ele, aqui, muitos marcaram a letra A, metade, 18%, ele considerou, mesmo que essa parte não está achuriada, mas está separada, ela não é metade, porque esse traço é definitor, porque sempre foi ensinado não a representação, a área ou a parte que foi tomada, mas o que era visual para ele. Então, ó, 53% acertaram que é 2/6, 2 de 6, né? Então, assim, são reveladores. Tá, vamos continuar mais um pouquinho. Bom, aí eu vou trabalhar agora um pouquinho mais com a relação, ó, não posso pensar a avaliação sem pensar ao homem que a gente deseja formar. Não posso pensar avaliação sem pensar como é que é a concepção de aprendizagem e desenvolvimento, e eu não posso pensar avaliação sem pensar a organização do ensino, né? Organização do ensino, porque a avaliação deveria constituir-se em uma importante ação para regulação e orientação da prática pedagógica, no sentido de subsidiar as ações dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Né, o ensino deve ser adequado para que os indivíduos apropriem dos conceitos científicos e a importância das mediações simbólicas e o papel do outro no processo de ensino-aprendizagem. Aí, né, nós temos o problema, né, o fenômeno a revelar, né, da avaliação é o processo de desenvolvimento humano. A necessidade de avaliar o processo de apropriação dos conhecimentos em movimento, buscando compreender a intervenção pedagógica como promotora do desenvolvimento humano, função essencial da escola. Nesse sentido, a avaliação precisa ser refletida de modo a colaborar com a qualificação do processo pedagógico. Aqui nós vamos tomar o conceito de atividade como fundante, e aí, né, do conceito de atividade, estamos Leontiev, os elementos estruturantes, né, necessidade, motivo, ações e operações. A atividade como sendo uma atividade, direcionada para, tem uma finalidade, né, a necessidade que eu preciso satisfazer, qual o motivo que mobiliza o ser humano nessa atividade, né? Atividade pedagógica na relação, né, uma atividade pedagógica tomando como uma especial atividade humana na relação atividade de ensino e atividade de aprendizagem, e a partir desses elementos, o GEPAP, né, junto com o professor Ori, e o GEPAP tem trabalhado com a atividade orientadora de ensino como base teórico-metodológica para a organização do ensino. Então, né, o conceito de atividade, o Leontiev vai trabalhar na relação que, no processo de apropriação da cultura, o ser humano desenvolve atividades dominantes nesse curso do desenvolvimento, ele marca na pré-escola o jogo,
na idade escolar o estudo e na idade adulta o trabalho, né? Isso aqui também é algo que merece bastante estudo, mas para marcar aqui que é importante entender essas relações, o lugar, e o que determina é o lugar que o sujeito ocupa nas relações sociais. Então, a estrutura da atividade, né, como a atividade é dirigida por um motivo, ela é desencadeada por uma necessidade, dirigida por um motivo, né, que mobiliza as ações, que são orientadas por objetivos e que são materializadas nas operações que são reguladas pelas condições históricas do sujeito. Ou dessa forma, né, a atividade desencadeada por necessidade mobiliza o motivo, que o motivo está relacionado diretamente ao objeto, né, e para que chegar nesse objeto desenvolvemos diferentes ações orientadas pelos objetivos e operações reguladas pelas condições. Quando um sujeito está em atividade, né, a atividade do sujeito, é uma necessidade coletiva e possui um plano de ação coordenada e coincide motivo com objeto. Aqui nós temos o GEPAP, né, grande maioria dos seus membros, né, o professor Ori, que é líder do grupo, e a professora Elaine, que é vice-líder, que tem trabalhado como objeto a atividade pedagógica e materializado o conceito de atividade orientadora de ensino, né, como sendo um modo de revelar como essa se relaciona com a estrutura da atividade humana, na dimensão da atividade que promove o desenvolvimento humano. Vou passar aqui, não dá também para trabalhar, mas essa é a base teórica, né. Nós temos como orientação, né, da atividade pedagógica, o processo de humanização, e o objeto, né, dessa atividade é a transformação do sujeito no movimento da apropriação da cultura. E a atividade humana, a atividade orientadora de ensino vai trabalhar, né, e a avaliação está nessa relação, na atividade de ensino elaborada pelo professor, né, e a atividade dos sujeitos em aprendizagem. O professor tem o objetivo de organizar esse ensino de modo que criar esse objetivo no sujeito, né, de aprender, mobilizar motivos para a apropriação desse conhecimento pelos estudantes por meio da organização do ensino. Ele desenvolve diferentes ações, né, e nessas diferentes ações eu destaco a elaboração da situação desencadeadora de aprendizagem, que é a materialização da atividade de ensino, né. Nós temos, né, que as diferentes operações que são os recursos. Eu só posso pensar nessa teoria, né, eu posso pensar a avaliação pensando os elementos estruturantes da atividade e na análise desse sistema de atividade de ensino e atividade de aprendizagem. Temos falado e desenvolvido, né, o estudo que a atividade orientadora de ensino, ela materializa a tríade sujeito, quem é o sujeito da aprendizagem, qual o conteúdo essencial para a humanização desse sujeito e a forma adequada dessa. Com isso, a gente trabalha com essas características fundamentais da atividade orientadora de ensino, né? A intencionalidade pedagógica, os conceitos essenciais para o sujeito, né, para o processo de desenvolvimento humano desse sujeito, o plano coordenado de ações, que a atividade de ensino coloca o sujeito em atividade, né, de aprendizagem, no caso dos escolares do ensino fundamental, em atividade de estudos, escolares da educação infantil, né, ali tem várias, mas vamos pensar nas 4 a 5 anos, na atividade jogo de papéis, né. A dimensão, abarca a dimensão lógica histórica do conceito, por meio da situação desencadeadora de aprendizagem, e é uma necessidade coletiva, porque o processo de humanização não é uma necessidade individual, é uma necessidade coletiva, né.
Então, nós temos trabalhado com esses conceitos e pensar a avaliação nessa relação entre a aprendizagem, a atividade, no sistema de atividade, né, pedagógica, no sistema de atividade pedagógica, na relação da atividade de ensino e atividade de aprendizagem, né, buscando as características do desenvolvimento do pensamento teórico, na relação com o conhecimento que o sujeito possui, o conhecimento que ele pode, ele tem potencialidade para apropriar. Por isso, que quando eu retomo aquele gráfico inicial, que a avaliação, ela se constitui como uma ação desde o ato de planejar. Se o professor, na sua organização do ensino, escolhe ou precisa trabalhar, por exemplo, quando ele é determinado a trabalhar, por exemplo, com apostilamento, já se sabe o resultado, já tem assim, na antecipação da ação, uma característica do humano, né, ele já tem o resultado disso. Por isso que ele não é só produto. E por isso que ela se constitui nessa importante ação de planejar. Eu destaco isso porque na avaliação escolar, o foco está no produto. Então, depois que desenvolveram várias ações de ensino, aí vai destacar a forma que vai avaliar. Aqui nós queremos romper com isso. A avaliação, ela se constitui no sistema de atividade, ela constitui, né, como mediadora da atividade de ensino e atividade de aprendizagem do sujeito, desde o processo inicial de planejar, desenvolver, analisar e novamente planejar, nesse contínuo, né? Então, já estou finalizando, para a gente pensar como é que os elementos essenciais para determinar a apropriação do conhecimento, né? Nós temos trabalhado o domínio da essência do conceito, a sua atividade efetiva com os conhecimentos apropriados. Se pensarmos nas aprendizagens dos escolares em geral, o domínio dos conhecimentos teóricos vai ser a referência para o desenvolvimento do sujeito. E para a gente pensar as condições objetivas, né, e a complexidade do conceito. Ou podemos também, agora, estudando um pouco mais as outras áreas de conhecimento, a gente vai entender que a complexidade do conceito, tem dois teóricos, Gogol e Avilensky, a Menchikaya, eles trabalham assim, olha, as matérias escolares têm diferenças, né? O ensino de história é diferente do ensino de ciências da natureza, o ensino de matemática, em que as propriedades, eles se caracterizam pelas propriedades abstratas diferentes do ensino das ciências da natureza, né? Então, as condições objetivas, quais são as atividades de ensino elaboradas pelos professores, as quais são materializadas na situação desencadeadora de aprendizagem, o aluno, ao buscar a solução para a situação problema, está realizando ações de aprendizagem. E a complexidade desse conceito, que é determinado pelos conceitos que compõem um determinado sistema. Então, quando a gente analisa essas relações, eu tenho a materialização de quem é o sujeito, qual o conteúdo que eu estou ensinando e a forma mais adequada. A avaliação não pode perder essas relações, né? No caso da matemática, o conceito que está sendo ensinado e a sua relação com os nexos conceituais e as ações mentais que o sujeito está realizando nesse processo de apropriação. Tenho dito, né, que, por exemplo, na educação infantil, às vezes, ou muito próprio do percurso do processo de apropriação dos conhecimentos, dos conceitos, ele apropria do conceito de correspondência bionívoca, porém, a hora que a gente forma grupo de grupo, a criança está formando esse conceito.
Então, quanto mais a gente vai trabalhando em busca esse nexo conceitual, trabalhar esses diferentes conceitos, ele apropria do quê? Do conceito de número, não como algo separado, mas ele vai apropriando desses conceitos que são constitutivos do conceito de número, por isso que quando a gente fala as bases conceituais, eles apropriam e, no momento, articula, que são os nexos conceituais, né, o número enquanto uma ideia abstrata, né, para que a gente fala, que ele vai dar um salto qualitativo no seu processo de apropriação, né? Então, a complexidade do conceito e as condições objetivas para a sua apropriação são elementos essenciais para avaliar a aprendizagem dos conhecimentos matemáticos. Podemos estender para diferentes áreas. Então, assim, as formas de avaliação, e quando a gente vai pensar nos recursos, e pensar nos instrumentos, né, de avaliação, elas são muito parecidas. Como é que pode ser parecido, sendo que nós temos conceitos, complexidades diferentes, né, as diferentes ciências ou áreas de conhecimento? É importante a gente se ater, e às vezes, por que uma validação naquilo que é somente escrito? Como é que a gente pode, o que a criança oraliza, o que em forma de desenho, não o produto, por exemplo, a matemática, né, aquilo que é certo. Aí fala assim, mas professora, então a gente tem que validar aquilo que está errado? Não, tem que apresentar. Tenho trabalhado com alguns professores, e eu gostaria, né, de ver como os cadernos, né, se a gente vê o caderno de uma criança, e até um dia uma mãe foi na escola e reclamou com a supervisora da seguinte forma: professor, eu não entendo porque minha filha está com essa nota tão baixa, sendo que ela faz todas as tarefas, não falta as aulas, o caderno dela é impecável e essas notas estão tão baixas. A professora foi falar com o professor falou assim, eu não sei como essa mãe não entende, não sabe que a filha dela não está desenvolvendo. Primeiro, quem tem que saber sobre desenvolvimento ali é o professor, né? Não dá para entender mesmo. A mãe está coberta de razão. Como é que ela vai entender essa situação? O compromisso dela, ela vai para a escola, a criança faz. O caderno é impecável. Então, eu tenho trabalhado assim, que a criança, ao chegar nas respostas, o valorizado é o que é o correto em matemática. Como é que a gente valorizaria esse processo? Por que apagar tudo? Por que não escrever e o que errou? E reconsiderar a nova reelaboração. Assim, nós teríamos recursos da expressão do processo de aprendizagem das crianças, né? Seria pensando nos recursos. Finalizando, eu vou aqui um exemplo que eu retirei da dissertação do orientando Edilson Santos, 2020, que é de uma cena da aula, que ele intitulou assim, eu consigo distribuir qualquer tabuada assim. Simples para que os alunos executem a ação de distribuir em todas as operações de multiplicação. Então, aqui, esse 8 vezes 3, né, são para configurar os agrupamentos, e a professora trabalhou isso com a criança no quadro, fez várias vezes, e várias vezes recorreu dessa forma. Olha só, vou fazer uma pergunta. Vou fazer para o EV, que é uma abreviação do aluno. Quantos conjuntos eu tenho que fazer? Aí o EV respondeu 8. A professora registra na lousa os conjuntos. A professora, quantos vai haver em cada conjunto? A turma, 3. A professora pergunta para outro aluno, conta para mim quantos tem? Levanta e aproxima do quadro e realiza a contagem, de 1 a 1, apontando as quantidades. 1, 2, 3. Então, 8 vezes 3 é igual a 24. Aí um aluno fala, meu pai me ensinou isso. Bem, o que eu quero retratar aqui para a gente pensar a avaliação na relação com a atividade de ensino, atividade de aprendizagem. Os alunos, e esse aluno, o AD, que contou,
está trabalhando a multiplicação, mas todos os outros exemplos que a professora traz, todo momento, ela conta um a um. Então, como é que a criança vai desenvolver um pensamento multiplicativo, sendo que a professora, ela está contando sempre um a um, não conta nem grupo de grupo, não vou nem assim analisar com tanto detalhe essa tarefa, mas conta assim, conta 1, 2, 3, todas as correções nesse episódio que o Edilson traz e aqui eu trouxe essa cena, a professora vai fazer a contagem 1 a 1, que é um foco muito nos anos iniciais. Nem grupo de grupo, 3, 6, 9, 12, para compreender que essa teria uma diferença em tradição. O foco ficou na contagem, né? Então, assim, se a gente pensar, a professora, o objetivo é ensinar os conceitos multiplicativos, mas a ação, aqui, ó, está aparecendo o grupo, mas muitas das ações ficam na contagem. E já encerrando, né, a gente vai pensar assim, olha, não dá para pensar a avaliação desarticulada com o homem que nós desejamos formar, né, a concepção de aprendizagem e desenvolvimento e o sistema de atividade, na análise da relação entre atividade de ensino e atividade de aprendizagem. Trabalho, a gente chegou na comprovação da tese, né, que a avaliação é assumida como mediadora entre essas duas atividades, né, a atividade de ensino e a atividade do sujeito em aprendizagem, possibilitando a regulação e a direção da atividade pedagógica. Os seus parâmetros são as características do pensamento teórico, reflexão, análise e planificação teórica. Que eu faço um gráfico que está lá que vai para trabalhando com essas questões que eu estou falando, mas aqui no PowerPoint ficou muito pequenininho, né, e isso, né, que a avaliação escolar precisa estar revelando a relação sujeito, conteúdo e forma na atividade pedagógica, analisar a mudança da qualidade do pensamento, reguladora do processo de ensino e aprendizagem, direciona a atividade do sujeito, tanto do professor quanto do aluno, revela a essência do fenômeno pedagógico, que é o processo de desenvolvimento humano. Minhas referências, né, uma avaliação diferente, não é aquela avaliação que vai formatar os sujeitos, né, da mesma forma, sem um pensamento dialético, né, mas uma avaliação, que aqui eu busquei uma formação integral, os matemáticos de plantão estão aí, na busca da emancipação humana, de forma que pode dominar esse mundo para a sua vida na melhor qualidade humana possível. Essa é a minha fala, e agora a gente pode discutir um pouco. Todo ouvidos. Vamos lá. Espero que tenha. Okay. Vamos lá. Obrigada, Silvia. Obrigada por toda a apresentação. Vou destacar, não sei se o Ori ainda está por aí, acredito que sim. E agora a gente fica aberto às questões, comentários, né? Não surgiram muitos questionamentos direto no chat, mas acredito que algumas pessoas podem ir falando agora, né? Podem ir se manifestando. Eu vou, enquanto as pessoas aí se preparam com suas perguntas, quem sabe? Uhum. Eu vou talvez fazer as minhas. Silvia, na verdade, são aquelas questões que a gente fica pensando sempre, né? Porque, por exemplo, a gente hoje tem o estabelecimento, né, do que estão chamando de resultados de aprendizagem. Como se fosse possível, assim, tô colocando um pouco também do posicionamento, mas assim, é possível eu estabelecer de antemão, né, assim, por princípio, um resultado da aprendizagem, né? E aí eu tô pensando no ovo mesmo, que você colocou, né? Porque se a gente está trabalhando com o nível de desenvolvimento real, o nível de desenvolvimento potencial,
E se a gente considera que isso pode ser amplificado, né, potencializado, e tem todo um trabalho que é propulsionador, será que a gente pode trabalhar na medida de ter um resultado da aprendizagem, né, assim, pré-definido, querendo dizer um pré-definido, né, que eu já coloco, olha, você precisa chegar até aqui. Aí eu queria te Entendi. ouvir um pouco em relação a isso. Então, tá, talvez eu não fui tão clara nisso. É assim, eu voltei até a imagem, porque eu quero muito trabalhar essa imagem, porque, primeiro, né, algumas traduções do Vygotsky coloca que não, assim, não dois conceitos, colocam três: nível de desenvolvimento real, ou fala área de desenvolvimento proximal, ou zona, e nível de desenvolvimento potencial. Relendo um pouco, chegamos que são dois níveis, e o outro são aqui, nossa interpretação, o campo de possibilidade. Quando eu falo, né, que desse resultado, é no sentido assim, olha, por exemplo, quando eu escolho eu até falei, porque assim, longe de mim que culpabilizar o professor, nós somos todos produtos e processos dessas condições sócio-históricas, sujeitos históricos. Mas, quando eu decido seguir o livro de uma forma, por exemplo, eu estou organizando, o campo de possibilidade ali, né, eu vou atuar. Mas quando eu decido como recurso, ou o que eu tenho, seguir, eu tenho já a direção do homem que eu quero formar. Uhum. Não é assim o resultado, Malu, quando eu falei assim, dessa previsão tão certa, mas a direção já está dada. A Sim. direção já está dada daquilo, da forma como o ensino está organizado, as condições da escola, as condições de trabalho, já tem assim, o que, a gente até sabe que às vezes, nossa, aquele menino, olha, a gente vê, ele veio da escola pública e passou no ITA. Você está vendo? Já está dado que não era para ele estar no ITA. Sim, sim. Você tá, é nessa relação que eu estou falando. E assim, e se trouxer para o micro, né, e a gente que está trabalhando, as atividades que eu organizo, quanto mais eu tenho possibilidade de pensar, quanto mais eu dominar aquilo que eu estou trabalhando, dominar aquela organização, quanto mais eu vou desenvolver no meu instante. Por isso que eu coloco no ato de planejar. Sim. Não, Silvia, na verdade, eu acho até que você não usou a expressão, né, resultado de aprendizagem, porque você está realmente colocando no sentido do potencializar, né, do que é possível atingir. Quando eu falo do resultado de aprendizagem, é porque a gente vê hoje, assim, alguns trabalhos sendo direcionados com a expectativa pré-definida, né? Então, assim, como se todos nós estivéssemos, tem uma turma ou determinado ano que se espera, por definição, que todos naquele grupo cheguem até tal resultado de aprendizagem. Tanto é que agora não se tem falado, às vezes, nem de objetivos, tem se falado de atingir os resultados da aprendizagem, de atingir tais resultados, sabe? E aí, e pode ser medido, e a medição agora está entre competências e habilidades. É competente tem habilidade de. Bom, opondo a essa forma, a gente vai falar de desenvolvimento de capacidades, né, desenvolvimento das funções psicológicas superiores. No entanto, é aí que nós temos que trabalhar que essa forma que está organizada, o sistema escolar brasileiro e muitos sistemas mundiais, que é cronológico, né? O sistema é cronológico. E como é que é pensar? A criança do primeiro ano para o segundo ano, ou a criança do sétimo ano para o oitavo ano. Algumas condições importantes são necessárias, mas as condições importantes vão estar onde?
Não é o parâmetro pelo parâmetro, mas é no próprio desenvolvimento das ações de ensino para essas condições. Porque o parâmetro, ele vai continuar sempre parâmetro, né? E é o que eu falei. Por exemplo, as condições, né? O que tem que dar parâmetro são as condições objetivas de como isso está sendo desenvolvido com as diferentes escolares, né? Eu me recordo, no começo da minha carreira como professora, eu deveria ter desistido de ser professora, porque eu assumi uma sala com 16 alunos do primeiro ano, em agosto, e só 2 foram aprovados. 14 foram reprovados. Mas os 14 já vinham da outra escola dado o rótulo, reprovado. 2 para ser aprovado, eu fiz um trabalho muito intenso no sábado, porque um já tinha 12 anos e o outro tinha 11 anos e estava na primeira série. Aí aquilo lá era uma questão de orgulho, que eu não podia, porque senão aquele menino ia desistir. Como é que ele ia conseguir? Não ia mais para a primeira série com uma criança de 7 anos, né? Então, as condições daquelas crianças, ele já estava dado de reprovado. Agora, analisar o desenvolvimento que eles tiveram de agosto a dezembro foram grandes, só que não foram as condições como estava prescrito que teria para dar continuidade. Reprovaram todos os 14, os dois foram aprovados. Né? Então, assim, a gente analisa, e a avaliação vai avaliar e como é que é isso numa organização do sistema escolar, né? No sistema, né? Porque, às vezes, você tem um aluno graduando, né, um mestrando, ele já está num nível de desenvolvimento que o trabalho que ele desenvolve ali acresce um pouco, e tem que acrescer no sentido de desenvolvimento, né, não no sentido só quantitativo. Mas tem alguns alunos que a gente recebe que o nível de crescimento dele, de desenvolvimento, melhor falando, é tanto porque ele partiu de outra base. E isso não é, nessa métrica, isso não é considerado. E tem mais, não é considerado e não é trabalhado. Aquelas crianças, porque a lógica da escola não é uma lógica diferente que está posta na nossa sociedade. Aqueles alunos que precisam ter mais intervenções, isso não deveria ter mais, e a escola precisa se organizar para isso. E aí, o que acontece? Ele acaba sendo excluído e fica muito pelo contrário, ele vai tendo menos condições de acompanhar esse processo. Então, por isso, quando eu comecei a estudar esse tema, Malu, eu fiquei com vontade de desistir. São muitas questões que estão envolvidas. Mas essa relação, essas concepções gerais presentes, pode contribuir para repensar esse movimento dentro da escola. Sim, sim. E essa questão do acompanhar o processo, né, na verdade, mais do que o final, né, o resultado, na forma de nota, do que for, né, de pontuação. Então, tá bom. Deixa eu ver, acho que ninguém colocou questões aqui, então... Eu deveria ter feito questões para eles responder no final, para fazer uma avaliação. Eu acho, vamos avaliar agora? Acho que agora veio uma questão aqui do Márcio, deixa eu ver, mas tem muitos parabéns, viu, Silvia? Agradecimento. Não acompanhei o chat, dei conta. O do Márcio, Márcio José Silva, ele está perguntando, você acredita que as políticas educacionais e a estrutura curricular do ensino vigente contribuem para a formação de um cidadão que culpabiliza tudo ou para uma educação libertadora com vistas à formação de um cidadão ético e crítico? E a questão de um ensino colonizador? Será que nossas práticas pedagógicas contribuem para a sua concretização? O que você acha sobre isso, professora Silvia? Nossa, eu precisava que ele abrisse o microfone para ele falar para mim o que é esse ensino colonizador, qual que é a concepção dele. Vamos lá. Vai, Márcio, fala aí um pouquinho, quero ouvir você. Cadê o Márcio? Seria bom, né? Deixa eu ver.
Não sei se ele está conseguindo. Eu vou responder aqui, ó. Alô? Oi, Marcos. Bom te ouvir. Fala que você entende desse ensino Não, colonizador. eu tô aqui nessa questão de ensino colonizador porque eu faço pesquisa na área de educação, né? Aí, durante o meu mestrado, nós discutimos muito isso e essa é uma pergunta que sempre fica no ar, né? Porque geralmente os livros didáticos, eles têm grande influência na prática do professor para o ensino de alguma coisa. Geralmente os livros didáticos, por exemplo, vou falar com relação à matemática, muitos são a construção deles. Não, por exemplo, não tem um livro didático aqui da cidade de Moju, de Belém e tal, com questões relacionadas. Você tocou numa coisa muito importante, questões sociais, né? Questões voltadas realmente para a realidade daqui. Muitas das vezes os livros didáticos, eles não trazem isso, são teorias frias, fracas. Tem um arcabouço tal, muito. Não contém profundidade, né? Nesse sentido. E aí eu entro na parte do ensino colonizador, porque, veja bem, até onde eu sei, posso estar até errado no meu pensamento, né? Mas é só um palpite. Tanto nas as políticas educacionais, teoria curricular e etc., se nós olharmos, geralmente, essas políticas, esses educacionais, essa estrutura curricular, o próprio PPP das escolas estão condicionados a um sistema educacional político que tem um interesse muito grande por trás. O que nós estamos vendo crescer muito é o tecnicismo e tudo mais, né? Que é uma coisa boa, né? De certa forma. Então, eu fico preocupado se as nossas práticas pedagógicas não estão construindo o ser humano que culpabiliza. Por exemplo, quando o cara sai do ensino médio, ele vai para o ensino superior, aí, primeira aula de matemática, ele leva porrada. Não, porque o teu professor não soube te instruir, não sei o quê. Ou seja, o professor já culpabiliza o cara que vem no ensino médio, né? No ensino médio, culpabiliza o cara que está no... não, foi professor no ensino fundamental. O ensino fundamental culpabiliza a família vai culpabiliza o sistema. E tem um ciclo vicioso de culpados. Será que as nossas práticas pedagógicas, né, elas, de certa forma, elas não são tendenciosas a ponto de provocar um ensino, a construção de um cidadão que, de certa forma, está no pensamento colonial, entendeu? Porque nosso sistema é todo colonizado, infelizmente. Por mais que se diga não, ela tem um resquício muito grande, né? Principalmente em questões políticas, etc. Então, mais ou menos nesse sentido, né? A pergunta que eu faço, eu não sei se eu consegui me esclarecer bem, né? Não, eu vou tentar fazer algumas considerações, mas vamos pensar. Essa prática, né, que você fala, né, porque vem muito do ensino etapista. Primeiro, porque, então, tem que ter uma etapa, para ter outra etapa, para ter outra etapa, outra etapa. Então, já revela uma concepção do professor, porque uma concepção de homem, de sociedade, de ensino, de aprendizagem, essas concepções que eu estava tentando trazer um pouco aqui para essa discussão. Porque ao chegar o aluno, por exemplo, dar aula, eu fui professora do ensino médio, muito tempo, professora do ensino fundamental, ao chegar, é aquele aluno que eu tenho, é o aluno real. É aquilo que eu vou trabalhar. É claro que nós vamos pensar nesse sistema educacional como um todo. E, se for culpabilizar, se for buscar culpado, vai voltar para todo mundo. Então, não é a saída. Igual, esse dia eu vi uma charge que o Brasil está num buraco, né? Aí tinha um monte de gente também dentro do buraco, né? Aí as pessoas culpavam, quem tinha a culpa do Brasil estar no buraco? O próprio buraco. Então, não tinha saída, você está entendendo? Então, assim, aí chega no nosso campo, né? Essa forma de encarar a situação educacional não é a situação que resolve. Agora, nós temos questões
amplas, que é a direção da formação humana, que às vezes a política pública sustentada nesse sistema capitalista de produção, e essa que a gente defende vai na contramão, né, porque a gente entende uma outra formação, e não essa somente para o mercado de trabalho, nessa condição, ô Márcio, a escola está dando conta. Está dando conta, inclusive agora, porque não tem emprego. Então tá ótimo, não, ele não tem condição, condição formativa para assumir um emprego. Tá ótimo, a escola dessa sociedade, a escola que temos, está dando conta, assim como o objetivo que ela foi criada. E nós, às vezes, a situação, né, e agora a gente está vendo, tivemos um pronunciamento e culpando que o problema de não ter aula é do professor. Não. Então, assim, essa forma é uma forma de mascarar os reais problemas da educação. O real problema da educação é possibilitar a todos o desenvolvimento das formas mais elaboradas, né, de conhecimento. E como a gente vai conseguir isso, é uma luta, é contra-hegemônica, né? É uma luta, e assim na educação, assim na saúde, assim na segurança, assim, porque é uma luta, né? Mas que mesmo assim não retira de nós, professores, a nossa parte, porque senão, então nós vamos esperar essa mudança? Não, cada um tem a sua parte nessa, porque nós somos a base no sentido dos trabalhadores da educação. Então, eu entendo desta forma, né, desta forma. As condições ideais não temos, agora, nós precisamos compreender a forma como está estruturada, para que a gente possa chegar nos reais problemas da educação, e, é claro, a avaliação, ela revela muito sobre isso, mas o problema é mais amplo. Então, é nesse sentido que nosso trabalho, nossas ações enquanto professor, no nosso coletivo, vai buscar, para além dessa culpabilização, é a forma de escamotear o problema, e sim, a gente buscar realmente onde estão os problemas. Se é possível ter uma escola de qualidade no Iapoque, ela precisa estar no Chuí também, para todos. Então, é nessa relação que eu penso, tá? Muito obrigado, professor. Na verdade, eu não defendo isso, né? Eu só fiz uma colocação, porque sempre eu me questiono a respeito dessas coisas, né? Será que não existe tal? Era isso que eu queria saber, mas legal, ótima resposta. Obrigada pela pergunta, Marcos. Eu que agradeço. Professora Silvia, eu posso fazer um comentário? Oi, Gabriel, claro, todo ouvido. Prazer, obrigado pela sua fala. Silvia, então, uma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Acho que o Gabriel está falando, Malu. Acho que... Malu, está travando um pouquinho você aqui para nós? Aula aqui. Aqui não tem internet. Acho que a Malu travou. Mas pode falar, Gabriel. Eu vi que você estava falando da questão do biológico e sobre a questão da dificuldade da criança ser alfabetizada ou aprender qualquer tipo de conceito por causa do fator biológico. Isso me lembrou de um episódio agora nessa época de quarentena. A gente fazendo um conselho de classe, daí falaram, já é uma realidade que muitas crianças da nossa escola possuem laudos, e daí na conversa, né, além da questão da medicalização e tudo mais, mas daí nessa conversa, falaram assim, e agora com a pandemia e com o ensino remoto, o número de laudos na escola dobrou.
Então nós temos que tomar cuidado, não sei o quê. Eu falei, poxa vida, né? Mas se isso está acontecendo com o ensino remoto, a gente tinha que parar com o ensino remoto. Nossa, Se está causando essa patologização das crianças, né? Eu pensei na hora. nossa, eu vejo aí o exemplo claro, o Gabriel, de mostrar que as condições objetivas estão sendo não adequadas, aí patologizando um problema, uma questão que é social. Nossa, isso aí merece uma pesquisa bem, se isso acontece, né? Merece uma pesquisa muito pontual sobre essa questão, você não concorda? Sim, não, ali no momento, a coordenadora pedagógica acho que quis dizer no sentido de tomar os devidos cuidados com os alunos que possuem laudo e redobrar o cuidado com a organização do ensino. Mas eu fiquei pensando que o problema não é nem tanto o ensino nesse momento, mas sim as condições na qual ele está posto, né? Claro. E como é que a gente vai fazer um processo de avaliação com o dobro, com as crianças sendo patologizadas, assim? Eu acho, assim, muito complicado o que nós estamos vivendo, em especial, né, com as crianças pequenas, né, do ensino, educação infantil, ensino fundamental. As ações que estão ocorrendo não é ensino, são ações remotas. Eu acho que ensino, aula é muito mais que isso. Então, eu acho que a gente precisa rever e estão se avaliando como se tudo fosse normal, né? O novo normal, né? Muito complicado que a gente está vivendo. E assim, mais do que nunca, a medição, a quantificação, para além de como esse sujeito está se desenvolvendo. O que está acontecendo com esse sujeito, né? Então, nós estamos vivendo momentos muito complicados, onde a gente fazia o possível para a criança da educação infantil, por conta da idade fundamental 1, afastar das telas, dos aparelhos, para ter a dimensão da experienciação desse mundo maravilhoso que a gente tem, agora vem trazendo as crianças para a tela. Depois, como é que a gente vai trazer essa criança que ela precisa experienciar, ela precisa observar, ela precisa palpar, ela precisa experimentar. Então, olha, nós temos que debruçar muito. Recomendo assistirem o documentário Dilema sobre as redes sociais. Eu recomendo muito, tá na Netflix, para a gente repensar e vai duplicar essa questão para nós enquanto professores, né? Obrigada, Gabriel. Obrigado. Obrigada, Silvia, mais uma vez. Obrigada, Gabriel, também pela pergunta. Nós estamos agora terminando, né? Tem os minutos finais. Não sei se mais alguém ainda quer deixar alguma questão. Se não tivermos mais questões, acredito que não. Então, Silvia, mais uma vez, quero agradecer demais por você estar aqui conosco, nessas 2 horas de mais um pouquinho de compartilhamento e aprendizado, né? A gente que já está em tantos projetos e trabalhos juntos, mas ter essa oportunidade aqui frente a outras pessoas é sempre uma alegria. Então, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Imagina. Estamos aqui, tá? Eu que agradeço. Foi bom revisitar o estudo, isso coloca em outras dimensões as síntese que a gente faz, e dessa forma, sempre para compartilhar a aprendizagem, isso aí eu acho muito importante. Eu que agradeço. Ok. Então, obrigada, a gente vai finalizando, agradeço aos participantes também, as pessoas aqui que assistiram, e é isso, até o nosso próximo seminário. Cláudia Vani, quer falar alguma coisa? Vamos fazer uma foto? Podemos,